vai começar aqui o nosso índex, né? BEST. Então, vamos começar com B de bancos. Dinâmica do setor bancário. Pode parecer óbvio, mas para muitas pessoas não é. Qual é a mercadoria, qual é o bem, qual é o produto com o qual os bancos, as empresas do setor bancário trabalham? São os recursos financeiros, são os dinheiro, o dinheiro, certo? É moeda, papel moeda, que os bancos conseguem atrair através da captação, ok? Então, o dinheiro é a mercadoria que basicamente vai ser negociada ali através das operações de crédito. Como que isso funciona? E, obviamente, agora que a gente está nessa situação de taxa de juros alta, é muito mais fácil dos bancos captarem. Quer dizer, você tem essa grande migração da renda variável para a renda fixa, então eles não precisam inovar muito em produto. A poupança, que é um produto horrível, capta muito bem, os CDBs, as LCAs, que são produtos básicos aí de captação. Então, o que acontece? O poupador vai lá, ele deposita o seu dinheiro no banco lá por um período pré-determinado, ao final, pretendendo sacar com alguns juros, certo? Do outro lado, o que o banco vai fazer? Ele transfere esse depósito do poupador para o empreendedor por um certo período de tempo e cobra uma taxa, certo? Ele cobra juros. Como que o banco ganha dinheiro aqui? Justamente na diferença entre essas duas taxas, entre a taxa que ele remunera o poupador e a taxa que ele cobra do seu credor, ok? O nome dessa taxa, dessa receita, se chama spread. Nem toda operação de spread é lucro do banco, obviamente. No spread está também contemplado o custo dos bancos de operação, então, colaboradores, o custo de operação, de agência, enfim, custo de TI, de operação em geral. Tem impostos, que é um custo altíssimo, e agora, com taxa de juros alta, tem também o custo de inadimplência. Ele tem que levar em consideração que nem todos os seus clientes vão pagar os seus empréstimos, os seus financiamentos. Então, ele tem que colocar na conta o custo de crédito no Brasil é altíssimo, principalmente pelo custo de impostos e custo de inadimplência, tá bom? Sobra cerca de 20% apenas para o bolso do banco, tá bom? Então, aumentar impostos não é o caminho, ao contrário do que o governo pensa, ok? Ao contrário, inclusive, do que a sociedade pensa. Pode passar para o próximo slide, ô Lucão. E quais são as outras, né, as principais fontes de receita de um banco? Como a gente disse aqui, os serviços financeiros, que é basicamente fazer crédito. Então, quando vocês vão olhar lá, a margem financeira do banco é sempre a principal linha que vocês têm que olhar em um balanço. Você tem também a linha de gestão de fundos, que também ficou muito em alta, principalmente agora nesse último ciclo, né, de taxa de baixa de juros. Então, gestão de fundos é sempre algo que acaba se destacando. A gente tem também a linha de seguros, né, em muitos desses bancos, ao contrário, por exemplo, de Banco do Brasil, né, que é uma empresa de capital aberto, em outros bancos, como, por exemplo, o Bradesco, essa é uma linha muito importante, a linha de seguros. Meios de pagamento, né, então, por exemplo, Itaú, né, Itaú tem uma linha de meio de pagamento bastante importante lá dentro. Mercado de capitais, que também ficou bastante em evidência agora, né, nessa última ciclo de taxa de baixa de taxa de juros, e de serviços não financeiros. A gente tem uma linha que também não está aqui, que é de taxas, de cobrança de cartão de crédito, de comissões, tarifas, obrigada, Fê, de tarifas, que são linhas que têm cada vez mais diminuído nos balanços, muito por conta desse movimento das fintechs de 2017 para cá, desse movimento de empoderamento dos clientes, pessoas físicas principalmente. Então, é uma linha que tem perdido um pouquinho de relevância dentro dos bancos, mas claro que os bancos sempre estão tentando se reinventar. Então, essas são as principais linhas de como que um banco ganha dinheiro, né? E claro, né, tem sempre aquela máxima, né, pessoal, de se um banqueiro se joga da ponte, você se joga junto, né? Quer dizer, eles sempre vão arranjar uma maneira, um meio de ganhar dinheiro, né? Então, existia aquela máxima há um tempo atrás de que as fintechs vão quebrar os bancões. Não aconteceu, né? Quer dizer, hoje a gente tem aí algumas passando por
muitas dificuldades, não conseguindo rentabilizar os seus clientes, quer dizer, taxa de juros voltando a subir, é muito difícil de se fazer crédito no Brasil. As pessoas acham que os grandes bancos estão aí porque nasceram em berço de ouro, não conhecem um pouco da história. Quem leu o livro do Barsi viu o que aconteceu ali na década de 90, início dos anos 2000, uma quebradeira desgraçada. Então, foi assim, o setor bancário brasileiro passou por um movimento de consolidação muito grande, porque justamente fazer crédito no Brasil é um trabalho hercúleo, tá? Imaginem vocês como é que você calcula uma inadimplência, né? Aquele colchão que a gente chama de PCLD, que é aquela reserva que você tem que deixar no balanço, calculando ali quem vai pagar, quem não vai pagar os empréstimos que eu vou fazer aqui, de uma taxa de juros que vai de 2% em 2020 para 2021 a 13,75% em 2023, né? Quer dizer, em menos de 2 anos. Então, é extremamente difícil fazer crédito aqui no Brasil. Então, assim, várias máximas várias narrativas vão sendo construídas. Oi, Fê. A contrapartida disso, né, é tão difícil que só alguns sabem fazer muito bem feito, né? Então Exatamente. não é à toa. Eu me lembro que, acho que foi no ano passado, saiu uma pesquisa dizendo que o Brasil tem 4 dos 10 bancos mais rentáveis do mundo. Isso explica muito, Exatamente. né? Isso explica muito, né? E o nosso sistema financeiro nacional, para quem não sabe também, ele é benchmark para outros sistemas financeiros nacionais ao redor do mundo, né? Ele, ao contrário também de outros sistemas financeiros nacionais, ele é um pouquinho mais regulado, a nossa Basileia, né, que são as regras ali que o Banco Central, que regem ali as exigências de capital, elas são um pouquinho mais elevadas do que, por exemplo, nos Estados Unidos, as exigências ali dos bancos de ter que registrar, por exemplo, operações de marcação a mercado. Então, são algumas exigências frutos de péssimas experiências que nós já tivemos lá no passado, né, de grandes bancos, bancos médios, inclusive, muito importantes. Leiam o livro do Barster, isso está muito bem contado lá. Bancos importantes que, do dia para a noite, quebraram, né? Então, obviamente que, pelo menos nesse setor, aprendemos muito bem com a história. E é um setor que o Banco Central, pelo menos, é um regulador, né? É uma instituição que é bastante respeitada ao redor do mundo, pelo menos, né? Então, é seguro dizer que é um setor, sim, bastante resiliente, mas que, obviamente, foi muito importante esse chacoalhão dos últimos anos para sair daquele status de ganhar dinheiro fácil, né? Então, esse movimento de digitalização que as fintechs promoveram foi muito importante para, eu diria que para agilizar esse movimento também por parte das instituições bancárias, né? Então, hoje, grande parte desses grandes bancos também investem em digitalização. Inclusive, essa semana está rolando uma feira muito legal, infelizmente não pude estar lá, fui convidada, inclusive um grande abraço para o pessoal da Febraban, a Febraban Tech, foi uma feira muito legal, pelo que o pessoal disse, e o pessoal tá otimista, assim, com o setor em linhas gerais, né? E o que tem acontecido, na verdade, né? É difícil, pessoal, falando de grandes bancos, você dar um cavalo de pau com um transatlântico, né? Quer dizer, fintechs, empresas menores, é muito mais fácil de você inovar. O que os grandes bancos optaram por fazer? Vamos deixar essas empresas despontarem. Quem conseguir inovar e se der bem, a gente compra. Então, foi o que Itaú fez, por exemplo, né? Então, grandes históricos aí de M&As, de fusões recentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, Itaú com XP, Itaú com Avenue, né? Itaú acho que talvez seja o grande proeminente aí desse movimento aí, né? Que tenha preconizado tudo isso. Então, acho que é seguro a gente dizer que é um setor que foi disruptado ao longo do tempo e essas empresas se provaram ao longo dessas disrupções que consegue, sim, se movimentar dentro das suas devidas proporções e, dadas essas grandes barreiras de entrada e a essencialidade, né? A gente tem que lembrar aqui, pessoal, que movimentos que essas instituições bancárias têm capacidade de fazer matam no atacado, tá? É um negócio muito poderoso, tá?